Muito bem, estamos de volta com o Balcão do Boi. E agora nós recebemos aqui no estúdio o Tiago Dantas, do Arashow, criador apaixonado pela história da vaquejada. Mas quem vai conduzir esse bate-papo é a Patrícia Opic, ela que é coordenadora do Núcleo Equestre aqui do Canal Rural e também, claro, fã dos esportes com o cavalo. Então, portanto, Patrícia, é contigo. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Deva. Bom dia a todos. Estamos aqui com o Tiago. É um prazer receber você aqui. Prazer é aqui meu, no Canal Patrícia, Rural, para vir agradeço. falar dessa paixão, do esporte, da vaquejada, do Nordeste. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado. Na verdade, no Canal Rural a gente se sente em casa, né? Já é um parceiro nosso antigo de leilões, sempre apoiando, né? A vaquejada, os esportes equestres como um todo. Então, agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais da nossa cultura aqui para o pessoal de casa. Então, vamos lá. Vamos começar pela essa paixão, essa emoção. Você, como começou tudo? A história da família, que você já me contou que vem de longe. Já vem bastante tempo. A gente está na terceira geração em relação à vaquejada na nossa família. Meu avô era criador de cavalos, criador de bois e competidor de vaquejada. Meu pai e meu tio também. E eu sou a terceira geração aí da família, apaixonado, realmente muito entusiasta em relação à vaquejada. Até demais, né? Mas você não é vaqueiro. Infelizmente não, eu tenho uma peculiaridade, eu tenho uma alergia que poucas pessoas sabem, eu não posso montar num cavalo. É mesmo? Infelizmente, eu amo, mas como competidor nunca pude executar a vaquejada, né, praticar a vaquejada, mas a gente cria, o amor é enorme e eu costumo dizer, eu acho que eu gosto até um pouquinho mais do que certas pessoas, porque você gostar do que você não pode é até um pouco mais emblemático. Mas o amor é tão grande do Tiago que ele resolveu ter a coragem de fazer um anuário no Galope, a vaquejada em 2015. Exato. Me conta um pouco dessa história, dessa loucura, desse livro. Na verdade, Patrícia, o nome No Galope vem porque a gente resolveu, em 2012, mais ou menos, começar a divulgar coisas de vaquejada pela internet, Facebook, Instagram, as mídias sociais em geral. E disso surgiu a ideia, porque, na verdade, você não tinha, até este livro, a possibilidade de ter um conteúdo sobre vaquejada, né? Então eu, Tiago do Arashow, o Rodrigo Chagas, que é da Cuca Club, que hoje é das principais agências do mercado em relação à vaquejada, agência de mídia, né? E o Ayrton Lins, que é um dos principais assessores também hoje da vaquejada, nos unimos para a gente poder realmente retratar a história da vaquejada num livro, porque apesar da gente estar numa era totalmente digital, mesmo na internet você não conseguia ter um acervo real de onde ela começou, quais foram os principais vaqueiros, parques e tudo mais. Então, a gente tinha essa carência. Eu, quando criança, perguntava muito para o meu pai, pai, como é que era? Como é que foi? E às vezes, nem ele sabia, por mais que tenha vivenciado, ele não tinha isso esmiuçado, concreto, né? Com detalhes, exatamente. Então, a gente resolveu criar esse livro. Tivemos o apoio de mais de 30 aras que foram realmente patrocinadores desse projeto. Foi muito gostoso. Não, é muito legal de ver, porque você me contou até um dia, em particular, que a história de você conseguir arrecadar as fotos, as histórias, assim, de vaqueiros antigos, assim, do bisavô, do avô. Nós estamos falando de uma história que se deu início no século XIX. Exato. Entre 1900 e 1940, era a famosa pega do boi no mato. No mato. Exato. Não era o nome vaquejada. Na verdade, me conta um pouco dessa história super emocionante. Falando um pouquinho sobre o histórico da vaquejada, José de Alencar, o escritor, já retrata em alguns livros dele que na região Seridó do Rio Grande do Norte existia a pega de boi no mato, isso por volta de 1800 e alguma coisa. E, na verdade, após isso, começou-se a evoluir, como você disse, por volta de 1900, os donos das fazendas já tinham seus vaqueiros e eles duelavam entre si. Meu vaqueiro é melhor do que o seu, Patrícia, então vamos testar? Vamos. Soltava-se o boi no mato e eles tinham que buscá-lo. Mas, na verdade, a essência da vaquejada mesmo é a cura do boi. Então, os animais no Nordeste estavam soltos, grandes latifúndios, onde você tinha a necessidade de curar aquele animal. O animal tem uma ferida, um machucado, e o boi
como por si só é uma presa, ele se defende. Então a tendência era ele se evadir, ele correr. Então os vaqueiros, por sua bravura, montavam no cavalo, iam atrás do boi para poder fazer pequenas curas. No Nordeste era dessa maneira, domava-se o boi através do rabo. Não, em outros lugares é o laço. Então, hoje, a gente trazendo para o contemporâneo é muito fácil, né? A gente tem a mídia social, a gente tem o telefone, a gente tem várias opções de se comunicar. Não, e Na época, não. E antigamente, assim, as fazendas não eram cercadas. Exatamente. Era a famosa caatinga. Então, você imagina você Exatamente. perder a sua boiada no meio de uma caatinga e você vai ter que buscar. Exatamente. Por isso então, mesmo que os nordestinos usavam aquelas roupas de couro. Muito bem. Na verdade, começou-se a ter a necessidade de domar a boiada, de não fazer ela se evadir. Entendi. E quando um se evadia, eles acabavam pegando. E como a caatinga é muito fechada, existia a necessidade das roupas de couro, que é o gibão, a perneira, que são essas vestimentas que os amigos estão Que vendo em tudo casa. isso tem no livro. Exatamente, Para quem quiser saber contar. mais, tem todos os Exatamente. nomes, né? Exatamente. E agora me fala assim, como que você vê o mercado hoje da vaquejada em negócios? Hoje eu estou dizendo que o Brasil, ele gera negócios em torno do cavalo, no todo, Exato. entre mais ou menos 16 bilhões e 500 milhões de reais, isso conforme dados do mapa. Correto. Aonde a vaquejada entra dentro desse contexto de geração de negócios, tanto em leilões, tanto em vaquejadas, como esporte, certo? Aonde que ela entra dentro desse perfil? A vaquejada, na verdade, evoluiu muito, né? A gente estava falando agora há pouco sobre a pega de bois do mato. Ela e aí, teve uma modernização, né? muito grande. Entre a necessidade e ser transferida para o esporte. Exatamente, era onde eu ia chegar. Então, saiu de uma necessidade específica do meio rural nordestino e migrou para um esporte que hoje, a vaquejada para o Nordeste é como se fosse o rodeio para o Sul. Os grandes artistas fazem shows nelas. Então, por exemplo, dando um exemplo para você, deste final de semana está acontecendo uma vaquejada em Campina Grande, começou ontem com R$200 mil em prêmios. Uma no Ceará com R$350 mil em prêmios. Falando em cifras... Só em prêmios, Só né? em prêmios. Então, a gente está falando de 2 vaquejadas em um único final de semana que estão distribuindo mais de R$500 mil em prêmios. Entendi. Isso a gente está falando das cifras da premiação. A gente vai ter uma vaquejada agora no final do ano que vai ser R$1 milhão. Aliás, é um marco histórico com o nosso amigo Cícero Andrade. Cícero Andrade. Queria mandar Exatamente. um abraço para o Cícero. Um abraço para ele, é um porque desbravador, nós um guerreiro. o leilão com ele também pelo Lance Rural. Nós vamos fazer a transmissão e nós estaremos na vaquejada do milhão. Legal. Então, aí você consegue ter uma noção em relação à premiação. Mas falando do PIB mesmo da vaquejada, do que a vaquejada gera de negócios, desde a venda de ração até contratação de pessoas, a gente está falando em R$1 bilhão. Em relação à questão de empregos, a gente está falando de um mercado exclusivamente da vaquejada, do mercado equestre, que gera mais empregos do que a indústria automobilística. Então, olha o nível É muito grande. que a gente está falando, que a gente acaba não... Ali, como é algo rural, né? O Brasil, ele tem essa estrutura Exato. agrária, mas às vezes o pessoal das capitais não tem noção. Mas a gente vai voltar daqui a pouco com o Thiago. Vamos pegar só um break rapidinho e já voltamos. Voltamos de novo com o Thiago Dantas, que está sendo um prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Balcão do Boi, aqui no Canal Rural. Thiago, voltando ao que nós estamos falando sobre o PIB da vaquejada. Falamos do cavalo no Brasil inteiro, que é em torno de 16 bilhões e 500, que hoje realmente gera mais negócio do que a indústria automobilística. Eu queria que você falasse para mim o quanto que a vaquejada gera de negócios num todo, como leilões, alimentação, a parte veterinária, como esporte, né? E contar um pouquinho dessa modernidade para nós. Hoje, estima-se que tenham mais de 1.000 vaquejadas por ano, Patrícia. E toda essa indústria, todo esse mercado, ele gera por volta de R$1 bilhão ano. Isso são estimativas através de estudos, desde a venda de animais, venda de medicamentos, contratação de veterinários, mão de obra das fazendas, dos aras. Então, realmente é um mercado que cada vez mais se expande. Só cresce. E essa coisa da pega do boi para o moderno, porque hoje existem regras.
né? A Exato. vaquejada hoje ela tem as regras, hoje existe a associação. Hoje tem a ABVAC. Que cuida de todas as vaquejadas. Exato. Eles levam bem a sério todo esse procedimento com os animais, na competição. São competições oficializadas. Exato. Certo? Exato. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco rapidamente sobre isso. Bom, com essa evolução, né, como tudo na vida evolui, a vaquejada também evoluiu. Então, com esta evolução foi necessária a criação, porque para você administrar 1000 vaquejadas, para você poder ter um critério em relação à evolução mesmo do esporte, de que maneira trazer uma melhoria para o vaqueiro, que pela Constituição ele é um profissional regulamentado na Constituição Brasileira através de lei. A gente tem a ABVAC, que é a Associação Brasileira de Vaquejada, que na figura do seu presidente, seus diretores, os quais eu quero mandar um abraço, que são pessoas de importantíssimo valor, importantíssimo respaldo para a vaquejada estar no nível que está hoje. Ela tem essa associação, a ABVAC, que regulamenta as vaquejadas para que tudo saia de acordo com as necessidades que o mapa e qualquer outra que as regras regulamentação sejam cumpridas. seja necessária, possa ser cumprida. Tá, mas agora a gente vai entrar numa parte aí que é a parte da vaquejada. Os animais milionários e os seus artistas. A vaquejada o mercado tem crescido muito, né? E tem atraído muito a atenção de... Na verdade, os artistas nordestinos, eles sempre tiveram um vínculo muito forte com a vaquejada, porque os principais shows de forró, que é a música nordestina, shot, baião, sempre estiveram atreladas às vaquejadas. Os maiores shows são dentro das vaquejadas. Você sabe que eu tenho um recado para você, né? Nós chamamos ele para vir aqui, mas ele não pôde, porque ele está lá no Nordeste, mas ele com certeza está nos assistindo. Mano Walter, manda um recado para você. Eita, minha rapaziada do Canal Rural! Vai um abraço do amigo Mano Walter, passando para agradecer pelo convite. Eu que queria muito estar aí para falar sobre a nossa vaquejada, mas infelizmente devido à agenda não vou poder estar presente, mas irão sim ter outras oportunidades, se Deus quiser, e eu quero estar aí com vocês. Mas nosso amigo Tiago vai falar muito bem da vaquejada, né? Vai esclarecer a turma toda sobre o nosso esporte, como é bonito esse esporte, que é o único esporte genuinamente brasileiro. Tá bom? Um abração do Mano Walter. Fiquem com Deus. Valeu, Canal Rural! Mas você está convidado para vir aqui no estúdio, hein, Mano Walter? Eu só estou aguardando. Tiago, agora me conta essa história que eu vi há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. O Wesley Safadão comprou o cavalo milionário do ano. Que história é essa? Verdade. Na verdade, o Mano é um amigo que o cavalo nos deu, o cavalo propicia isso, né? Amizades, interação e uma pena não poder estar aqui. E o Wesley, há 1 mês atrás, mais ou menos, comprou o cavalo mais caro da raça quarto de milha, não só da vaquejada, porque o quarto de milha ele é um guarda-chuva com N esportes abaixo. São 17, entre eles a vaquejada. São 19 modalidades no quarto de milha. Exato, e um deles é a vaquejada. Um deles é a vaquejada. E o Wesley teve o prazer de adquirir o Dom Príncipe Bars, um cavalo que em leilão saiu por mais de 2 milhões, na verdade, 2.240 mil reais. E mandar um abraço aqui para ele também, é outro amigo, outro entusiasta. E não só ele, né? Porque tem vários artistas, pessoas do meio futebolístico envolvido na vaquejada. A gente tem o Everton, um amigo de Alagoas, que hoje joga na Rússia, jogador de futebol, cria animais de vaquejada. A gente tem o Tony Guerra do Forró Sacode, tem o Luan Estilizado, tem o Pedrinho Pegação. Toda a galera do Nordeste está envolvida com a vaquejada. Eu, ultimamente, ando muito com o pé no Nordeste, nas vaquejadas, né? Que é um prazer para nós, né? E eu tenho visto, assim, não é uma pessoa normal, total, que está lá como vaqueiro. Eu vi médicos correndo vaquejada. Eu vi advogados correndo vaquejada. Artistas, porque o Wesley Safadão, ele corre, participa de competições. Exato. Com classificatórias para final e depois sai e vai fazer o show. É isso mesmo. É impressionante ver isso. Na verdade, a vaquejada está muito enraizada na cultura nordestina. Então, ela é um esporte que não segrega, ela não divide
quem tem mais ou menos condições, quem tem mais ou menos estudo. Ali são todos um só. É família. Uma família, Família. em volta do boi, do cavalo e das amizades. Então, você vê médicos, você vê juízes, você vê uma pessoa do campo, você vê um assalariado, você vê um empresário, você vê N tipos de pessoas competindo e ali, na verdade, fazendo valer a sua cultura que já vem como Que é na muito minha forte. família, sendo passada de geração em geração. E assim, qual é uma média assim hoje de uma premiação de uma vaquejada normal? Você já falou, mas qual que é assim que já chegou ao máximo de uma premiação não no total da vaquejada, mas para um competidor? Para um competidor, Um vencedor, assim, porque são as duplas, né? em média, uma dupla normalmente ganha um carro. Um carro zero, essa normalmente é a premiação normal, se a gente puder falar de uma vaquejada, quando a gente fala uma vaquejada de 150, 200 mil reais em prêmios. Hoje a gente tem mais de 1.000 vaquejadas por ano, né, como eu já disse. Então, a maior premiação vai ser a do Cícero Andrade. Vai ser do Cícero. Lá da vaquejada Uma do loucura. milhão. Exatamente. Então, lá você vai ter o primeiro lugar ganhando cifras astronômicas. E aí você tem segundo, terceiro, premiando até o 20º lugar, mas com valores bem expressivos. Foi muito interessante. Eu conheci o Cícero Andrade no final de semana, no Paddock Ranch, e ele contou sobre o parque da vaquejada que ele fez e qual é a visão dele em relação ao esporte e à união da família. Eu achei muito legal tudo isso, porque até a roda da Lollapalooza, ele vai colocar dentro da vaquejada, coisas assim, né, que você não espera. Você espera um Rock in Rio, um grande show, mas assim, não dentro de um parque de exposição que vai ter uma grande exposição de uma vaquejada. Exato. Na verdade, Patrícia, isso só mostra a constante evolução desse mercado, né? Você pegar um empresário que tem esse desprendimento de fazer um investimento na maior roda gigante da América, colocar dentro de um evento de vaquejada, você nota realmente que é um mercado que está pulsante, é um mercado que tem um retorno, se não tivesse retorno não existiria o investimento. E o Cícero, por exemplo, está inovando não só na premiação, ele também é o primeiro parque de vaquejada que tem 2 pistas, ao mesmo tempo tendo a competição. Então, enquanto tem a classificatória em uma pista, terá a classificatória na outra. Isso vai fazer com que a vaquejada ande mais rápido, porque uma vaquejada, em média, dá 1.000 senhas. A expectativa da vaquejada dele é que supere as 2.000 senhas. O que são 2.000 senhas? Para os amigos de casa poderem entender. São 2.000 pares, 2.000 duplas de competidores que estarão ali duelando entre si para saber quem vai ser o grande campeão. Entendi. E agora, tirando o Cícero, nós temos outros parques. Eu gostaria até de agradecer o ano passado, porque nós fizemos um evento com o Geraldo Magela, lá no Parque das Palmeiras, em Lagarto. E foi assim, eu fiquei alucinada com aquele parque. A BQM falando que o parque era o parque, a Ilha da Fantasia da Disney, né? Como é que é? Parque de... É o Walt Disney da vaquejada. Foi assim, algo impressionante. Quando eu cheguei lá, eu queria mandar um beijão pro Geraldo Magela, pro Thiago Magela, que estão nos assistindo agora, está te assistindo. Mandar um abraço para esses nossos parceiros. Porque eu fui abraçada pelo Nordeste de uma forma, o Canal Rural foi abraçado pelo Nordeste, eles acreditaram na gente, estão acreditando. E eu queria falar também do parque, porque dá parabéns para eles. Em novembro agora, a gente vai ter novamente nosso programa ao vivo pelo Lance Rural lá. Nós vamos ter o seu leilão lá. Gostaria que você falasse um pouco o que é que vai ter nesse seu leilão, que é dia 23 de novembro, certo? Exato. No dia 23 de novembro, a gente vai fazer a 2ª edição do Leilão Lendas da Raça, um leilão que a gente foca 100% na genética de vaquejada. Somos 3 promotores, Ara Show, em meu nome e do meu pai, o Babá. Paulo Fara, da Fazenda Caruana, o Fred Bezerra, do Rancho Promissão, são 2 grandes amigos, entusiastas também da vaquejada. No sábado temos o leilão no dia 24, no Ana temos Dantas. o Ana Dantas Ranch, do Jonathan Dantas. Exatamente. Queria mandar um o homem do abração para ele rochão. também. O grande proprietário, dono, apaixonado pelo rochão. Sem dúvidas, é um dos responsáveis para a vaquejada estar no nível que está. Você já conhece pelo menos 15, 20 anos a história dele fazendo vaquejada no Rio de Janeiro. E aí a gente, depois disso, você tem esse pessoal da base, né, que começou, que foi entusiasta, e você tem a entrada, por exemplo, do Geraldo Magela, um dos grandes empresários do setor varejista do Nordeste, entra e faz a Disneylândia mesmo da vaquejada. A estrutura que jamais alguém imaginou ver,
você tem hoje em Lagarto, no Aras Fábio José. Então, realmente, a gente deve toda a nossa gratidão a pessoas desse tipo que só fazem o esporte crescer, ele ficar ainda mais nobre. Quando eu digo nobre, não é nobre financeiramente, não. É nobre de saber que você está perto de pessoas de bem, pessoas que querem o bem do cavalo, que querem o bem dos vaqueiros, que querem o bem do locutor. Então, na verdade, existe hoje cada vez mais uma comoção, um envolvimento de quem promove vaquejada, de quem é dono de aras, para poder fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível e fazer de uma maneira com que isso seja sustentável. Não é algo que você tenha um crescimento vertiginoso e depois cai em ruínas. Não, Exato. a ideia é que realmente você tenha um crescimento sustentável, que quem quiser entrar na vaquejada saiba que vai ser bem-vindo. Eu acho muito importante, a gente está falando do cavalo, da vaquejada, do Nordeste, do Brasil, no sentido assim, hoje o cavalo, para quem está distante do rural, né, a pessoa urbana, o cavalo, ele une as pessoas, ele une a família, Muito. ele traz concentração para as crianças, para os filhos, ele traz equilíbrio, né? Então, assim, o cavalo ele é importante em todos os sentidos. Tanto é que nós temos a ecoterapia, nós temos tratamentos especiais com o cavalo, por ele ser um ser grande, um animal grande, de uma sensibilidade extraordinária, né? Que ele consegue transferir para quem está montando ele, principalmente a pelo, toda a energia, porque ele sabe quem é que está sentado nele. É impressionante. Então, assim, é só quem ama, que tem a paixão pelo cavalo. E assim, o que eu vejo hoje, eu já fui competidora, mas hoje não estou mais em competições, é a família inteira reunida. O pai corre, a mãe corre, né? Tá fazendo competição. Os filhos, nós estamos tendo agora a prova da BQM, que é uma loucura, a família inteira tem cavalo. Eu queria que você contasse isso. Porque você não tem filhos ainda, né, Thiago? Não tenho filhos ainda. A quarta geração deve vir, a né, quarta de geração vaqueiros. pode ser até um vaqueiro, né? Exatamente. Mas, na verdade, hoje, o que mais me aproxima do meu pai é o cavalo, é a vaquejada, é a criação. Isso daí, sem dúvidas, isso daí está muito claro. Para mim, para ele e todos que nos circundam. E não só na minha família, mas eu tenho N amigos que também criam e competem. Como você bem disse, esse final de semana a gente está tendo lá o Potro do Futuro e Copa dos Campeões em Londrina, da BQM. Você tem a categoria Master, que é para o senhor. Você tem a categoria aberta, que é para o profissional que vive daquilo. Você tem a categoria amador, que é um cara como eu, que infelizmente não posso competir, mas pessoas que têm esse prazer podem competir e desfrutar. Aí você tem o iniciante. Você tem na vaquejada o aspirante, que é o estágio anterior ao amador, é o cara que realmente está começando. Então você tem uma divisão muito grande de categorias, não só na vaquejada, né, mas em outros esportes equestres, para você iniciar. Para você pegar gosto, opa, gostei, peguei gosto, agora eu vou aprender mais sobre isso e realmente vou levar isso a sério. E aí você vai até onde o seu sonho te deixar, né? Até o seu sonho e a sua capacidade de te deixar. Acho que uma coisa está muito ligada à outra. Olha, eu vou falar uma coisa. Para mim, hoje eu fiquei muito feliz de ter um pedaço do Nordeste aqui nos estúdios do Canal Rural. Pode ter certeza. No programa do Balcão do Boi. Foi uma honra recebê-lo. Obrigado. Eu acho que você trouxe um pouquinho do Nordeste pra gente. Logo, logo nós vamos estar, né, em Lagarto. Estaremos com o convite para o pessoal lá para o Potro do Futuro, né? Então, vamos para o Potro do Futuro de Lagarto, lá para o Geraldo Magela, para a gente fazer o programa ao vivo do Lance Rural e acompanhar os nossos 2 leilões que vamos fazer a transmissão. E, Patrícia, fica aqui só o nosso singelo agradecimento ao Canal Rural pela abertura que dá, não só para a vaquejada, mas todos os outros esportes equestres. Vocês são sempre muito bem-vindos no Nordeste, é um prazer recebê-los. E fica o convite para todo mundo acompanhar a vaquejada e os esportes equestres em geral. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Tá certo, tá aí as informações. Bacana esse bate-papo aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Thiago. Foi bom bate-papo aí, bacana. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial e na sequência nós vamos falar sobre leilões, né? Nós temos aí o Nelore Pintado em Mato Grosso do Sul e nós vamos também falar aí da raça Angus, do leilão que acontece hoje a partir das 14 horas. Então, daqui a pouquinho, mais 2 minutos, estaremos de volta com mais informações da nossa agenda, tá bom?